Imagine um homem que despojou toda a ilusão. Arthur Schopenhauer, o filósofo que chamou a própria existência de sofrimento. Ele tinha uma visão ainda mais dura sobre o casamento. Casar é entrar numa cela de livre e espontânea vontade. A porta se fecha e, de repente, os seus direitos encolhem para as sombras enquanto os seus deveres crescem, como correntes de ferro nas suas costas. A sociedade lhe vende contos de fadas de felizes para sempre, mas Schopenhauer viu o casamento pelo que ele é, um truque biológico, um contrato vitalício assinado sob hipnose química. Olhe à sua volta. Metade dos casamentos desmorona, com uma taxa de divórcio de 50%. O resto arrasta-se em silêncio. Quartos de casal mortos, identidades apagadas, desespero silencioso por trás de rostos sorridentes. Mas aqui está o que ninguém lhe diz sobre por que isso acontece. Segundo Schopenhauer, a coisa que chamamos de amor não é uma bênção divina, mas o seu ADN a sequestrar o seu cérebro para o enganar a reproduzir. Que o casamento é a instituição que o prende a essa programação biológica muito tempo depois que os químicos se esgotam. Esta é a clareza de Schopenhauer sobre a decepção mais cruel que a natureza alguma vez nos vendeu. Vamos começar com o que lhe venderam. O casamento é o objetivo final, a conclusão da sua história de vida, o caminho para a felicidade duradoura e a realização profunda. Filmes da Disney, comédias românticas, mídias sociais, todos a impulsionar a mesma narrativa. Encontre a sua alma gêmea, case-se, viva feliz para sempre. Mas Schopenhauer viu através desta ilusão séculos antes de as mídias sociais a piorarem. Qual é a realidade do casamento moderno? 40 a 50% terminam em divórcio. Mas esses são apenas os corajosos o suficiente para escapar. Quantos mais estão presos na miséria legalizada de Schopenhauer? Miséria legalizada significa permanecerem juntos por razões financeiras, pressão social ou medo de recomeçar. Observe os casais casados em restaurantes. Quantos estão realmente a conversar? Quantos estão a deslizar os dedos nos seus telefones, a evitar o contato visual, a existir em paralelo em vez de juntos? Schopenhauer previu isto. Ele entendia que o casamento força duas coisas fundamentalmente incompatíveis a se unirem: a pulsão biológica temporária para o emparelhamento e a obrigação legal e social permanente de permanecerem ligados. É como assinar uma anuidade de ginásio vitalícia com base em como você se sente depois de um bom treino. As endorfinas desaparecem, a motivação inicial desaparece, mas você ainda está preso a pagar o preço dia após dia, ano após ano. E há algo ainda mais insidioso a acontecer aqui. O casamento não apenas falha em proporcionar felicidade, ele destrói ativamente as mesmas qualidades que o tornaram atraente em primeiro lugar. A sua independência torna-se codependência. O seu mistério torna-se familiaridade. A sua paixão torna-se rotina. Mas a maioria das pessoas não vê isto a acontecer, porque não entende o que o amor realmente é. Aqui está o insight mais devastador de Schopenhauer. Apaixonar-se não é espiritual. É guerra biológica contra a sua mente racional. Todo amor, no entanto, que ostenta a máscara do céu, está enraizado na sujeira do impulso sexual sozinho. Isto não é romântico, mas é verdade. O que você chama de química é literalmente química. Dopamina, oxitocina, serotonina a inundar o seu cérebro para anular os seus processos racionais de tomada de decisão. O seu ADN não se importa com a sua felicidade. Ele se importa com a reprodução, e ele sequestrará a sua consciência para atingir esse objetivo. Pense em como as pessoas se tornam irracionais quando estão apaixonadas. Ignoram os sinais de alerta. Tomam decisões que mudam a vida com base em sentimentos. Prometem-o para sempre, com base em estados cerebrais temporários. Comprometem todo o seu futuro, com alguém que conhecem há meses. Schopenhauer chamou a isso a vontade de viver a manipular os indivíduos para o benefício da espécie. A sua felicidade pessoal é irrelevante para a evolução. Você é apenas um veículo para a transmissão genética. E o amor é a droga que o faz cooperar com este processo de boa vontade. Mas é aqui que a coisa se torna realmente cruel. Uma vez que o propósito biológico é servido, uma vez que você está preso ao contrato de casamento, os químicos que criaram o amor diminuem naturalmente. A paixão desvanece-se. A obsessão termina. A magia desaparece. Agora você fica com a realidade. Duas pessoas
que podem não ser realmente compatíveis, presas num arranjo legal e social baseado num estado cerebral temporário que já não existe. E é aqui que o pessimismo de Schopenhauer se torna profético. Ele previu que a maioria dos casamentos se tornaria exercícios de tolerância mútua, na melhor das hipóteses, sofrimento ativo na pior. Não porque as pessoas são más, mas porque o fundamento, o amor romântico, é construído sobre areia movediça. A pessoa por quem você se apaixonou era parcialmente uma projeção da química do seu cérebro. Quando essa química se normaliza, você descobre que está casado com um estranho, alguém com valores diferentes, objetivos diferentes, formas diferentes de ser. Alguém de quem você pode nem sequer gostar se o conhecesse hoje. O que nos leva ao custo mais devastador do casamento. Quanto mais vazia a mente, mais alto o ruído que ela anseia. Mas quanto mais afiada a mente, mais ela procura o silêncio. Pois só no silêncio, o pensamento se afia como uma lâmina. Schopenhauer não estava apenas a falar de som. Ele estava a descrever o caos mental, que advém de partilhar a sua vida com outra pessoa. Aqui está a verdade não contada sobre o casamento. Toda decisão se torna uma negociação. Toda preferência se torna um compromisso. Todo desejo deve ser filtrado através das necessidades, humores e opiniões de outra pessoa. Onde viver, como gastar dinheiro, o que fazer nos fins de semana, se devem ter filhos, como criá-los, que amigos ver, que programas assistir, a que horas ir para a cama, a que temperatura manter a casa. A sua vida já não é sua. Schopenhauer entendia que a liberdade mental requer liberdade real. O filósofo precisa de solidão para pensar claramente. O artista precisa de espaço para criar autenticamente. O indivíduo precisa de autonomia para se tornar quem ele está destinado a ser. Mas o casamento exige o oposto: consulta constante, consideração perpétua pelos sentimentos de outra pessoa. A morte da espontaneidade em favor da coordenação. E piora com o tempo. O que começa como acomodação voluntária torna-se sacrifício esperado. O seu parceiro não quer apenas consideração, ele a exige. A sua independência torna-se egoísmo. A sua necessidade de espaço torna-se rejeição. As mesmas qualidades que o tornaram atraente, a sua independência, a sua paixão pela sua própria vida, a sua autonomia misteriosa, são gradualmente corroídas pelas exigências diárias da parceria. Schopenhauer via isto como suicídio psicológico. Um homem pode ser ele mesmo apenas enquanto está sozinho. E se ele não ama a solidão, ele não amará a liberdade, pois é apenas quando ele está sozinho que ele é realmente livre. Mas o casamento torna a solidão egoísta e a liberdade ameaçadora. A sua necessidade de tempo a sós torna-se prova de que algo está errado com o relacionamento. O seu desejo de perseguir objetivos individuais torna-se abandono. A sua própria essência torna-se um problema a ser resolvido em vez de uma dádiva a ser celebrada. E há algo ainda mais sinistro sobre como isto acontece. É gradual e imperceptível. Você não nota o seu mundo a encolher até perceber que não consegue se lembrar da última vez que tomou uma decisão sem considerar a reação de outra pessoa. Você se torna metade de uma pessoa a tentar fazer parte de um todo quando você já estava completo para começar. O que nos leva ao que você perde no processo. Arthur Schopenhauer passou a vida sozinho, e isso o tornou um dos maiores filósofos da história. A sua solidão não era isolamento, era liberdade intelectual. Uma pré-condição para ler bons livros é não ler os maus, pois a vida é curta. Mas o casamento torna tudo urgente, exceto o que é mais importante. As necessidades do seu parceiro tornam-se mais importantes do que o seu crescimento. As crises deles tornam-se as suas emergências. Os humores deles tornam-se a sua responsabilidade. Observe o que acontece com as ambições de pessoas casadas. O artista para de criar porque o parceiro precisa de atenção. O empreendedor abandona o empreendimento arriscado porque o cônjuge quer segurança. O intelectual para de ler filosofia porque o parceiro acha isso aborrecido. Isto não é sabotagem consciente. É o resultado natural da fusão de vidas. Quando você está solteiro, o seu tempo é seu. Você pode passar 4 horas a ler, 6 horas a escrever, 8 horas a perseguir um projeto apaixonante. Você pode seguir a sua curiosidade sem se explicar a ninguém. Mas o casamento transforma o seu tempo em tempo partilhado, a sua energia em energia partilhada, o seu foco em foco dividido.
E aqui está o que Schopenhauer entendia sobre o gênio. Ele requer egoísmo, não crueldade, mas a proteção feroz da sua vida interior, a vontade de priorizar o seu crescimento em detrimento do conforto dos outros, a coragem de desapontar pessoas que o querem mais pequeno do que você é. O talento atinge um alvo que ninguém mais consegue atingir. O gênio atinge um alvo que ninguém mais consegue ver. Mas o casamento exige que você aponte para alvos que todos podem ver. Sucesso convencional. Respeitabilidade social. Objetivos partilhados, que representam o menor denominador comum dos sonhos de ambos os parceiros. A pessoa casada torna-se um comitê. Toda decisão é filtrada através de múltiplas perspectivas, diluída por compromissos, atrasada por consultas. Entretanto, a pessoa solteira move-se com a velocidade da clareza individual. É por isso que tantas das maiores mentes da história permaneceram solteiras. Nietzsche, Kant, Beethoven, Newton, Tesla. Eles entendiam que a realização extraordinária requer foco extraordinário, e o foco extraordinário requer liberdade de obrigações comuns. Mas há um custo ainda mais profundo para o casamento, que a maioria das pessoas nunca considera. Toda satisfação, ou o que é comumente chamado de felicidade, é real e essencialmente sempre negativa apenas, e nunca positiva. Schopenhauer entendia que a felicidade é principalmente a ausência de sofrimento, e o casamento, observou ele, é uma fonte garantida de sofrimento contínuo de baixo nível. Não sofrimento dramático, algo pior. A erosão silenciosa da paz através da manutenção emocional constante, a morte por 1000 compromissos, o estrangulamento lento da alegria através de conflitos de rotina. A psicologia moderna confirma o que Schopenhauer suspeitava. Pessoas casadas relatam níveis mais altos de estresse, ansiedade e depressão do que pessoas solteiras. Dormem pior, têm menos energia, experimentam mais problemas crônicos de saúde. Por quê? Porque o trabalho emocional nunca acaba. Você se torna responsável não apenas pelo seu próprio estado emocional, mas por gerir, acalmar e acomodar o estado emocional de outra pessoa. O dia mal deles torna-se o seu problema. As inseguranças deles tornam-se a sua responsabilidade. A felicidade deles torna-se o seu trabalho. E aqui está o cruel paradoxo. Quanto mais você tenta fazer o seu cônjuge feliz, mais impossível a tarefa se torna. Porque a felicidade não pode ser terceirizada. Ela não pode ser fornecida por outra pessoa. Ela só pode ser gerada de dentro. Mas o casamento cria a ilusão de que a felicidade do seu parceiro é sua responsabilidade e vice-versa. Isto leva a ciclos intermináveis de culpa, remorso e ressentimento. Schopenhauer chamou a isto o dilema do porco-espinho. 2 porcos-espinhos que tentam se aquecer chegam perto o suficiente para partilharem calor, mas espetam-se um ao outro com os seus espinhos. Eles se afastam para evitar a dor, mas depois sentem frio. Eles passam as suas vidas nesta dança de intimidade e distância, nunca encontrando o equilíbrio perfeito. Isto é o casamento em poucas palavras. Demasiado perto e você magoa o outro. Demasiado distante e você se sente desconectado. Não há um meio termo sustentável porque você está a tentar resolver um problema biológico com uma instituição social e piora com o tempo. O que começa como amor apaixonado torna-se irritação familiar. As manias fofas tornam-se hábitos irritantes. O misterioso torna-se previsível. O excitante torna-se rotina. Mas a sociedade continua a dizer-lhe que isto é amor verdadeiro. A morte da paixão é chamada maturidade. A perda de excitação é chamada estabilidade. A erosão da alegria é chamada compromisso. Schopenhauer viu através destes eufemismos. Ele entendia que o que as pessoas chamam de amor duradouro é muitas vezes apenas 2 pessoas que desistiram da possibilidade de felicidade genuína e se contentaram com a miséria familiar. Um homem pode ser ele mesmo apenas enquanto está sozinho. Isto não é misantropia antissocial. Esta é a percepção de que a autenticidade requer espaço para respirar, pensar e existir, sem negociação constante. Mas a nossa cultura demonizou a solidão. Ficar sozinho é visto como fracasso. Escolher a solidão é visto como egoísmo. Preferir a sua própria companhia é visto como patologia. No entanto, as maiores mentes da história entendiam algo diferente. A solidão não é a ausência de conexão. É a presença de si mesmo.
É a oportunidade de desenvolver os seus próprios pensamentos sem a influência constante das opiniões, humores e necessidades de outra pessoa. Os anos mais produtivos de Schopenhauer foram os mais solitários. Enquanto os seus contemporâneos geriam casamentos, criavam filhos e compareciam a obrigações sociais, ele estava a revolucionar a filosofia. Estava a explorar as questões mais profundas da existência humana. Estava a criar um trabalho que sobreviveria a todos os casamentos da sua era. O momento presente é a única realidade, mas o casamento mantém-no preso a planear um futuro partilhado ou a gerir as consequências de um passado partilhado. Você perde o contato com a experiência imediata de estar vivo em favor de coordenar duas vidas numa narrativa aceitável. Na solidão, você redescobre o que Schopenhauer chamou de vontade, os seus desejos autênticos não obscurecidos pela necessidade de acomodar outra pessoa, os seus valores reais não comprometidos pela necessidade de encontrar um meio termo, os seus interesses genuínos não editados pelo medo de aborrecer ou desapontar um parceiro. Você não pode dar o que não tem. Você não pode amar os outros autenticamente se não se conhece completamente. Você não pode contribuir para o mundo se estiver constantemente a diluir a sua energia através da gestão das expectativas de uma pessoa. Os sábios sempre disseram as mesmas coisas, e os tolos, que são a maioria, sempre fizeram exatamente o oposto. E o que os sábios entendem sobre relacionamentos? Que eles funcionam melhor entre duas pessoas completas, não duas metades à procura de completude. Que o amor floresce na liberdade, não no cativeiro. Que as melhores parcerias são entre indivíduos que escolhem partilhar a sua plenitude, não o seu vazio. Mas este nível de completude só pode ser desenvolvido na solidão, onde você aprende a entreter-se, onde você descobre o que você realmente pensa sobre as coisas, onde você desenvolve os recursos internos que o tornam interessante, em vez de depender de outra pessoa para o fazer sentir interessante. O homem que caminha sozinho caminha mais rápido e mais livre. Isto não é um prêmio de consolação para pessoas que não conseguem encontrar o amor. Este é o reconhecimento do caminho superior para aqueles que valorizam a autenticidade em detrimento da aprovação, o crescimento em detrimento do conforto, a verdade em detrimento da fantasia. O casamento é a tentativa da sociedade de tornar permanente o que a natureza pretendia ser temporário. É o esforço da civilização para criar segurança num universo fundamentalmente inseguro. Que a institucionalização de uma pulsão biológica que serve a uma espécie, não o indivíduo. Mas você não é uma espécie. Você é um indivíduo com dons únicos, perspectivas distintas, propósitos específicos que só podem ser cumpridos por você. E cumpri-los requer o tipo de foco, liberdade e autenticidade que o casamento sistematicamente erode. No entanto, isto não significa que você não possa amar ou ser amado. Significa entender que o amor é algo que você experiencia, não algo que você captura. É um estado temporário de consciência, não um arranjo permanente. É uma dádiva a ser apreciada, não um contrato a ser aplicado. E quando você entende isto, algo libertador acontece. Você para de tentar tornar permanente o que é inerentemente impermanente. Você para de tentar garantir o que é inerentemente incerto. Você para de tentar se completar através de outra pessoa e começa a experimentar a completude que sempre esteve lá. Schopenhauer chamou a isto a cessação do querer. O momento em que você para de desejar desesperadamente o que não tem e começa a apreciar o que você é. Quando você para de buscar a felicidade fora de si e começa a reconhecer a paz que existe na ausência de busca. Esta é a sabedoria do pessimismo, transformada em filosofia prática. Não amargura cínica sobre o amor, mas compreensão lúcida da sua verdadeira natureza. Não ódio ao casamento, mas reconhecimento da sua incompatibilidade fundamental com o florescimento humano. Então, talvez a pergunta não seja, por que não sou casado? Mas por que eu limitaria voluntariamente o meu potencial? Talvez não seja, quando encontrarei o amor? Mas quando pararei de procurar a completude fora de mim? Talvez não seja, o que está errado comigo? Mas, o que está certo com uma vida vivida nos meus próprios termos? A coisa mais inteligente que você pode fazer não é encontrar alguém para o completar. Essa é a coisa mais estúpida. A coisa mais inteligente é, na verdade,
Reconhecer que a completude sempre foi uma ilusão, que a liberdade é mais valiosa do que a segurança, que a autenticidade é mais importante do que a aprovação. Arthur Schopenhauer viveu a sua verdade e deu ao mundo insights filosóficos que perduraram por séculos. A sua solidão não era solitária, era produtiva. A sua independência não era egoísta, era generosa. O homem que caminha sozinho caminha mais rápido e mais livre. E nessa liberdade, nessa autenticidade, nesse compromisso corajoso com o seu próprio caminho, você oferece ao mundo algo que nenhum casamento pode: a expressão plena de quem você realmente é. Se você assistiu a este vídeo até o fim, você merece apreço. Escreva nos comentários: eu escolho a liberdade.